Amém, queridos? Queridos, hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre ser e viver como filho de Deus. Existe diferença, queridos, de ser e viver. Sim ou não? Eu falei para vocês já como Deus fala assim bastante comigo através da vida da minha filha, através da vida da Helena. Estava conversando com a pastora assim e eu falando com ela e sobre a questão financeira, queridos. E os nossos filhos, assim, às vezes eles participam dessa conversa. E eu ali falando para ela, ó, a gente não vai poder gastar mais no cartão de crédito. Tem que dar uma controlada aqui e tal, como que vai ser. E nisso a Helena, queridos, olha assim para mim e fala, pai, nós não vamos poder mais comprar no seu cartão? E eu falei, sim, filha, por enquanto não. Nós não vamos poder comprar no seu cartão. E agora ela vai, nas quarta-feiras ela vai para a loja comigo. E ela me pede R$20 por quarta-feira. E ela está guardando os R$20 dela. E nisso hoje, queridos, ela pegou e nós, nessa conversa, ela pegou e foi lá na carteira dela, pegou os R$20 que ela ganhou essa semana, chegou em mim e falou, tó pai, os R$20. Daí eu falei, mas pai, eu quero ajudar com esses R$20. Queridos, ser filho, ela é minha filha, tá tudo certo. Ela é minha filha, ela faz as coisas em casa, brincamos, e assim é nós com Deus, sim ou não? E ali eu pude ver, queridos, o viver como filho. O coração dela de servir. Que ela tinha R$20, ela tinha. Mas o coração dela está tão ligado, queridos, ao pai, que ela fala o que? Eu preciso ajudar o meu pai. Eu preciso ajudar a minha mãe. Queridos, e às vezes nós, como adultos, nós não entendemos isso. Nós não entendemos que nós somos filhos. Sim, mas nós precisamos viver como filhos. Porque ela poderia muito bem falar assim, tudo certo, eu tenho meus R$20, não quero saber se eu posso comprar no cartão do meu pai ou não. Mas a mentalidade dela foi o quê? Eu vou ajudar para que nós possamos comprar depois. E queridos, qual que é a nossa mentalidade hoje dentro da igreja como filhos? Será que nós só queremos ser filhos para nós ter um status, talvez, queridos, falar assim, eu sou filho de Deus? Ou será que eu estou aqui porque eu quero ser sim o filho, mas eu quero viver como filho, eu quero servir? No que for preciso eu vou servir. E o meu coração não está ligado a coisas. E esse foi o ponto que mais me chamou a atenção, que o coração dela não está ligado ao dinheiro. E se para você viver como filho, Deus te tomasse todo o teu dinheiro, Deus falasse, vou tirar tudo de você. Como que seria? Será que seria legal? Se Deus falasse assim, eu vou agora, só não toque na vida dele. Deixe ele vivo. O resto pode tirar tudo. Será que mesmo assim no nosso status lá, nas nossas redes sociais, nós íamos colocar, eu sou filho de Deus, eu sou apaixonado por Jesus? Queridos, muitos, queridos, eles querem os benefícios de Deus, mas não vivem como filhos de Deus. Eu quero os benefícios, mas viver como filho eu não quero. Queridos, ser filho não é só frequentar a igreja, levantar as mãos em louvor e ter uma Bíblia até no celular. Não é isso. Ser filho é viver como quem carrega o nome do Pai.
Não tem a ver, queridos, não tem a ver com você ter o teu status. Não tem a ver com isso. Queridos, não tem a ver com que você chega no louvor aqui, levanta tuas mãos, dá glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês. Levantar as mãos, até um filho do diabo levanta. Dá glória, até um filho do diabo dá glória. E talvez você possa falar assim: nossa, pastor, mas já começamos assim a nossa conversa? Sim. Eu entendo assim, queridos, da parte de Deus, que nós recebemos a nossa herança e nós recebemos as coisas de Deus e falamos que nós somos filhos de Deus e nós se acomodamos. Sabe por quê? Porque nós se acomodamos achando assim: eu já estou salvo e as coisas já estão tudo certo para o meu lado. Agora daqui para frente o que vir é lucro. Não é assim? Queridos, filhos são nascidos de Deus, não apenas membros de igreja. Filhos são nascidos de Deus, não membro de igreja. Olha o que João 3,3 fala, queridos. Aqui Jesus está numa conversa ali com Nicodemos. E olha o que Jesus responde. Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Queridos, não é religião. Não é uma placa, queridos. É um novo nascimento. Não tem a ver com religião. Tem a ver com um novo nascimento, queridos. Porque tem gente que está querendo ser filho, mas não nasce de novo. Tem gente que se diz filho e não nasce de novo. E isso é impossível. Você ser filho. Impossível de você ser filho se você não nascer de novo. Queridos, você pode até frequentar culto, tocar, pregar, cantar. Mas se você não nascer de novo, é criatura e não filho. Você pode fazer tudo dentro da igreja. Você pode chegar aqui, limpar, lavar, passar, cantar, pregar, fazer tudo. Mas se você não nascer de novo, você é apenas criatura e não um filho de Deus. E sabe, queridos, o grande, a grande dificuldade que a gente tem é que nós chegamos aqui, louvamos, cantamos, adoramos, e está tudo certo, mas isso é aqui dentro das quatro paredes, esfregando lã com lã. Quando nós saímos ali fora, nós passamos a ser criaturas. Quando nós começamos a andar pelas estradas, nós passamos a ser criaturas. Porque eu lhes digo a verdade: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem aqui quer ver o reino de Deus? Eu quero. Precisamos, queridos, ser transformados. E talvez você fale assim: pastor, mas eu sou transformado. Eu sou bonzinho, eu pago as minhas contas, eu faço tudo certinho. Desculpa eu te falar, mas de bom pagador de contas e certinho, o inferno está cheio. Porque não adianta nada você ser bom pagador de contas e ser o certinho e não nascer de novo. Você continua sendo criatura. Queridos, nós precisamos dar um basta em aparências. Nós não vivemos por aparência. Porque eu tenho uma aparência que eu sou bonzinho. Mas por dentro só Jesus e a minha esposa e os meus filhos sabem quem eu sou. Por dentro, ninguém sabe quem eu sou.
Mas quando nós estamos lã com lã, eu me torno o filho mais amado. E ainda levanto os meus braços e falo: faz morada em mim, Jesus. Não é assim, queridos? E não precisa vocês ficar com essa cara de assustado assim. E agora já começou a dar medo até em mim aqui, essa cara de vocês. Fica esse silêncio. E sabe o que acontece, queridos? Quando nós olhamos assim para isso, deixa eu falar uma coisa para você. Se talvez você está sendo confrontado, é porque você é filho. Você já viu um pai que não confronta os seus filhos? Sim ou não? Queridos, Deus ele quer filhos, não frequentadores de culto. Deus ele quer filhos, não frequentadores de auditório. Deus ele quer filhos, não pessoas que por fora são lindos e por dentro ainda tem muito que tratar. Você que é pai aqui, você já sentou um dia na mesa com seu filho? Para ter conversa? Se você ainda não fez isso, eu quero incentivar você a fazer. Sábado à noite ainda eu falei pro meu, senta aqui que nós precisamos conversar. E talvez assim, na cabeça dele estava assim, meu Deus, o que será que eu fiz? Mas queridos, nós precisamos conversar, sim ou não? Eu sou pai, ele é filho. E essas coisas precisam acontecer. Se você ainda não sentou com seu filho, sente. Por mais que você fale assim, mas ele tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, sente com ele e converse. Sente com ele. Troque ideia com ele. Como que você faz com Deus? Você senta? Você troca ideia com Deus? Senta ali e fala: pai, preciso conversar com você agora. É assim? Queridos, é nesse ponto que eu quero chegar. Se eu não tenho um relacionamento com meu filho, se eu não consigo sentar com meu filho ou o filho com o pai, como que vai ser o meu relacionamento com Deus? Como que eu vou chamar o meu pai de pai, sendo que eu não tenho relacionamento? Você quer ver, queridos? Vou abrir um parênteses. Você quer ver eu, assim, ficar um pouco meio bagunçado da cabeça? É quando a minha filha ou o meu filho me chamam pelo nome. Paulo. A Helena ainda ela fala Paulo Vitor. Me dá um ruim por dentro. Me dá um ruim de ser chamado pelos meus filhos do meu nome. Por quê? Porque nós gostamos que ele chame como? Pai. Pai. Ei, pai. Ô pai. Não é assim? Hã? É assim. E como que você chama a Deus? Como que você conversa com Deus? Você chama Ele de pai? Paizinho, senta aqui, vamos conversar comigo. O que está acontecendo? Você pode me explicar? Muitas vezes Ele não me explica, assim, queridos, meio urgente. Queridos, porque nós vivemos, queridos, nós, filhos, vivem como filhos, não como órfãos. Filhos vivem como filhos. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os tornem de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai.
O filho não vive com medo de Deus. Você vive com medo do teu pai? Sabe, queridos, até eu me converter assim, eu tinha muito medo do meu pai. Muito medo. Porque eu sabia assim que quando nós se encontrava assim era de sair faísca. E eu tinha medo, tanto que as minhas conversas eram mais com a mãe do que com o pai. Tudo que eu precisava, eu falava com a mãe. E até que um dia, mesmo depois a gente sentou, ficamos quase umas 6 horas ali juntos, sentados, se não mais, para poder sair um perdão, porque o tal do homem é teimoso e orgulhoso, né? Então precisou Deus moer bastante ali, para que saia da nossa boca o perdão. E nisso saiu esse perdão da nossa boca, e nós se abraçamos e choramos e tal. E, queridos, depois disso, toda a minha oração que eu ia fazer, eu falava Jesus. 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 Era difícil sair da minha boca Deus. Por quê? Qual que era o meu relacionamento com o meu pai? Queridos, eu falo para vocês, conforme é o relacionamento com o teu pai terreno, é o teu relacionamento com Deus. Conforme é o relacionamento que você tem em casa, é o teu relacionamento com Deus. E eu sei por mim, queridos, que para mim poder chegar e virar essa chave dentro de mim e falar assim, Abba, Pai, não foi tão simples. Mas a partir que tudo isso foi mudando, as coisas foram acontecendo, e eu comecei a me aproximar mais do meu pai. Hoje eu pego no pé dele, eu falo para ele que as coisas não são assim agora, pai. Vamos caminhar para cá. Vamos indo para cá. Hoje ainda eu estive lá e ele faz uma cara um pouco meio feia quando eu falo alguma coisa. Mas, queridos, hoje a gente entende o que é um pai. Hoje eu sei que eu posso sentar e ter essa conversa livre com ele. Eu sei que eu posso chamar ele e falar, senta aqui para nós conversar, pai, eu preciso conversar. E hoje eu sei que o meu relacionamento com Deus, queridos, tem avançado por conta disso. E nisso, queridos, eu paro só de ser filho. E eu começo a viver como filho. Conforme o nosso relacionamento vai se transformando, nós paramos só de ser. Queridos, porque senão, nós vamos continuar vivendo aquela vida que nós vivíamos. Em pecado. Em coisas ocultas. Quem aqui já escondeu coisas do pai? Você já escondeu coisas do teu pai? Sim ou não? E hoje? E hoje, o que você tem escondido do teu pai? Cristo, porque muitas vezes nós lembramos assim, às vezes o velho homem, ele quer ressurgir, sim ou não? Quem aqui nasceu de novo no batismo? Amém? Se afogou bem o velho homem lá? Afogou? Tem certeza? Absoluta nisso? Ou às vezes esse velho homem, ele lembra que ele sabe nadar ou mergulhar e quer sair de lá. Mas nós precisamos afogar ele de novo. Fala, ei, fica aí que você já perdeu. Você já não é mais. Queridos, porque nós muitas vezes nós escondemos as coisas e continuamos vivendo em pecado, como se o pai não estivesse vendo.
como se as coisas não estivessem acontecendo. Nós nos escondemos e falamos assim: tá tudo certo. E aí, como que você está? Tá tudo certo. Não, tá tudo certo. E nós ficamos se escondendo do Senhor, queridos. E, queridos, quem vive no pecado nega a identidade de filho. Quem vive escondendo nega essa identidade de filho que Ele nos deu. Queridos, toda vez que eu queria esconder algo do meu pai, sempre tinha um aleluiado que contava. Sempre tinha. Ia esconder algo dele, chegava uma bênção e falava assim: e o Paulo, como que tá? E aí, não sei, não, pois é. E falava. E ele descobria. E aí ele chegava, manso, né? Meu pai, o velho homem no meu pai era manso. E, queridos, toda vez que nós escondemos algo do nosso Pai Celeste, vocês acham que Ele não sabe? Pastor, mas eu não estou pecando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual que está sendo a tua intimidade com Deus? O quanto que você tem orado? O quanto você tem buscado? Não, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou... Para os homens aí, você passou na rua, deu uma olhada para aquela mulher? Sim ou não? Não vai falar aí que... A mulher, quantas vezes em casa já pensou em matar o marido? Por conta de uma toalha molhada em cima da cama? Qual que é essa intimidade que nós temos com o Senhor, queridos? E sabe qual que é o problema do crente hoje? Que ele pensa assim: o pecado é você adulterar, é você estar na bebedeira, é você estar nas drogas, é você isso, é você aquilo. Você pensou, você está pecando. E não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Mas é incrível como nós temos essa régua para medir, sim ou não? Estamos numa roda com os irmãos e com as irmãs. Em vez de nós tornar aquela roda de fogo, um círculo de oração, nós tornamos aquilo em falar mal dos outros. Você está pecando, sim ou não? E qual que é a diferença desse pecado para quem adulterou? Qual que é a diferença? Nenhuma. Não existe diferença nenhuma aos olhos de Deus. Mas aos nossos olhos, existe uma diferença enorme. Porque aquele lá pecou, não, aquele lá não pode nem sentar mais na cadeira na frente. Tem que ser o último lá. Aquele lá está em pecado, não, aquele lá não dá nem para tomar a ceia. E no dia da ceia que estava uma rodinha lá atrás de homem e mulher falando mal dos outros, e daí vem tomar ceia. Que tipo de filho você está sendo? Que tipo de filho nós estamos sendo? Negamos a identidade de filho, queridos. Olha o que 1 João 3, 9 e 10 nos fala. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a... Quem não ama os seus irmãos, não pertence a... E quem são os nossos irmãos?
Queridos, nós precisamos se alimentar mais na mesa do Pai. Nós precisamos buscar mais a mesa do Pai. Cada vez que nós buscamos a mesa do Pai, nós vamos ver que todos estão nela. E aí nós não colocamos régua nas coisas do Senhor. E nós vamos se alimentando, queridos, e nós vamos sendo filho e vivendo como filho. Porque senão nós vamos começar a colocar régua, queridos. E quando nós colocamos réguas, nós paramos de obedecer o que Deus tem para nós. E filhos obedecem, não apenas ouvem. Todos os filhos, queridos, eles obedecem, eles não só ouvem. E toda vez que você não obedece, e você só ouve pelo um ouvido e sai pelo outro, você toma uma varada. Sim ou não? Toda vez que você só ouve o que Deus tem para falar com você, você toma uma varada. E depois você começa a falar assim: Deus é ruim comigo. Ah, o que Deus está fazendo comigo? Por que não obedeceu? Olha o que Lucas 6,46 nos fala. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu... Por que chama? Por que chama? Por que você vai à mesa com o teu pai? Para ter conversa séria, sim ou não? E aí você vai, você pede, ele fala com você, e aí as coisas acontecem erradas, e aí você começa: Senhor, Senhor, por que deu errado? Por que isso está acontecendo? Simples, porque você não obedece, não ouve. Muitos querem chamar Deus de Pai, mas não obedecem o Pai. Muitos querem falar que Deus é Pai, mas a obediência, não precisa ter obediência. Esses dias, eu falei para as crianças lá, falei, ó, nós vamos agora ter um pouco assim de horário nas coisas. Então o telefone é tal horário, a tarefa precisa fazer tal horário, e assim nós fomos ajustando assim as coisas. Para quê, queridos? Para que não haja briga, não tenha que ter discussões. Então já está tudo certo. E aí o que acontece? Tem vez que pisam na bola em algumas coisas. E aí você precisa corrigir, sim ou não? Você gosta de corrigir seu filho? Você gosta? E por que nós fazemos as coisas erradas? Quando Deus fala para nós ir por um caminho, nós vamos por outro. Deus tem falado para nós, é aqui, ó. O caminho é aqui. Mas nós decidimos, queridos, viver como filho bastardo. E se desgrudar disso. E viver para o outro lado. Aonde Deus tem falado, caminha aqui, que é melhor. E talvez você prefere ser espetado lá do outro lado, do que caminhar onde Deus tem falado. Queridos, Deus não está procurando bajuladores. Ele está procurando pessoas obedientes. Ele quer pessoas obedientes. Onde Ele fale, e a pessoa, tá bom, Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu vá. Talvez doa, talvez machuque, mas Senhor, eu estou indo aonde o Senhor quer que eu vá. Eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Não importa se aqui vai machucar, se aqui vai doer, as coisas, não importa, Senhor. Mas eu quero isso. Queridos, e a obediência é a marca de um filho. De um filho legítimo. De um filho de verdade. A obediência é a marca desse filho. Maurício falou na palavra de oferta.
Não falou? Sobre Abraão. O que Abraão fez? Entregou o seu filho, sim ou não? Obediência. Deus não deu tudo para Abraão? Por conta do quê? Por conta dele ser rebelde? Por conta dele ser um filho desobediente? Não, queridos. Queridos, Gênesis ali, 23, vai falar sobre a morte da esposa de Abraão. Sim ou não? Ele não tinha aonde colocar ela. Mas Deus tinha falado para ele que ele ia conquistar todo aquele território. E ele chega ali, queridos, e fala para os homens: eu preciso de um terreno para sepultar ela. E eles falam assim, ó, escolhe o terreno. Ah, eu quero a caverna. A caverna é tua. E mais o terreno que tem. Não, eu quero pagar por ela. Não, a caverna é tua. E nesse deixa eu pagar, eu pago e não pago. Ele pagou pela caverna porque ele quis. Mas ali já tinha começado, queridos. Já tinha começado a ação de Deus sobre a vida dele. O que Deus tinha prometido sobre a vida dele. Que seriam as terras. Sim ou não? Mas é a obediência. É a obediência sobre tudo isso. Ele obedece, ele ouve e obedece o que Deus tem para falar e o que Deus tem para fazer. Olha o que Hebreus 12, do 6 ao 8. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essas disciplinas de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Que quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Deus tem te disciplinado? Cuidado, querido, se Deus não tem te disciplinado, talvez não seja filho. Talvez se Deus não esteja te transformando, não esteja te tocando. Talvez nós voltamos lá no começo da pregação. Onde você está dentro da igreja, louva, mas você não é filho. Filhos herdam, mas também representam o pai. Olha o que Mateus 5,9 nos fala. Felizes os que provam a paz, pois serão chamados filhos de... Queridos, o filho herda as promessas, mas ele também carrega o nome do pai. Vamos pegar aqui agora, vamos trazer para nós isso. Você carrega o sobrenome do teu pai? Sim ou não? Você herdou alguma coisa dele? Nem que seja uma roupa, queridos. E a gente também não vai falar sobre material, bens materiais. Você é bem educado? Sim ou não? Você foi bem educado? Sinal que você teve um pai ou uma mãe. Não é verdade? Queridos, os filhos, eles herdam a promessa. Só que deixa eu falar um negócio para você aqui. Você hoje está educando teu filho. E você é chamado na escola. Por que você vai na escola? Por que você vai lá na escola? Sabe por que você vai na escola? Porque é o teu sobrenome que está lá. Por isso que você vai na escola. Porque é o teu sobrenome que está lá. É o teu nome que está lá. Porque talvez lá na escola, eles não vão falar assim, ó Vinícius. Eles vão falar assim,
ó o filho do Paulo. E aí quando eles falam assim, ó o filho do Paulo, mexe com o nosso orgulho. Mexe com o nosso orgulho. E aí é por isso que você vai na escola. Agora para e pensa aqui, você que está refletindo assim, ó. Ai, se eu for chamado na escola. Ai, se eu estiver aqui na escola. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes de você carregar o nome do Senhor e não honrar? Quantas vezes de você não honrar o nome do Senhor? E pessoas lá fora falar assim, ó, esse aí se diz filho de Deus. Então não adianta nós só ser, queridos. Nós precisamos viver isso. Porque você vê como é incômodo nós pegarmos isso e trazer para a nossa realidade e nós ser chamados na escola por conta do nosso filho? É incômodo sim ou não? Como que você acha que é as coisas para Deus? Como que você acha que é? Queridos, porque a nossa vida ela reflete Deus. A nossa vida ela tem que refletir a imagem de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança. Não apenas nós andar na estrada e falar, tá tudo certo. Vamos fofocar de alguém, eu estou junto. Ah, eu estou dentro da empresa, vamos mandar alguém embora, eu estou junto. Ah, é verdade, fez isso mesmo. Ah, estamos dentro da igreja, alguém não está indo legal. Ah, é verdade, não, isso aqui não. Que honra nós estamos tendo com o nome dele. Querido, ser chamado de filho é viver como filho. Ser chamado de filho, queridos, é mais do que ser, é viver. E não viver lá fora, queridos, em pecado. E aqui dentro, ser santo. Que é fácil nós estar no meio dos crentes, sim ou não? Não é fácil? E o nosso dia a dia, como que é? Queridos, ainda tem vezes que nós falamos Pai Nosso. Foi cantado aqui hoje. Pai Nosso. Mas nós vivemos como filho do mundo. E aí nós queremos falar Pai Nosso. Quem que é o nosso Pai de verdade? Quem será que nos representa como Pai? Queridos, Provérbio 23, 26 fala assim, ó. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Quantos aqui essa noite quer dar o coração assim mesmo para o Senhor? E falar assim, eu quero viver como filho. Eu quero honrar isso. Eu quero honrar o que o Senhor fez para mim. Eu quero sim, não só ser. Porque o ser é fácil. Não é verdade? Não é verdade que o ser é fácil? Por quê? Como que está a rede social hoje, queridos? Explodiu. Não é verdade? Rede social hoje explodiu. E aí eu coloco lá no meu Instagram, sou filho de Deus. E aí vai chegar um irmãozinho lá e vai te pedir ajuda. E aí vai ser revelado se você é filho de Deus ou não. Ou se talvez nós vivemos por status e não de verdade.
E para finalizar, queridos, Deus, Ele prefere ter os verdadeiros filhos junto com Ele. Ele quer ter os verdadeiros filhos junto com Ele. Porque, queridos, talvez vamos pegar a nossa realidade, talvez Ele não queira estar indo na escola. Talvez Ele não queira estar indo separar uma briga. E as pessoas falar, filho de Deus. Assim como você também espera não precisar ir no colégio, ou não precisar ir em algum lugar, porque estão falando o teu nome sobre o teu filho. E é assim com Deus, queridos. Por isso, queridos, se hoje essa palavra falou com você, Deus, Ele quer te chamar de volta para casa. Deus, Ele quer chamar o teu coração de volta para casa. E Ele está de braços abertos, falando, filho, vem para cá. Vem para cá que eu quero que você viva como filho. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém?